A água é uma substância anfótera. Isso significa que ela pode se comportar tanto como ácido quanto como base. Vai depender do meio que ela se encontra. Aqui na minha mão direita eu estou representando a amônia. A amônia possui 3 hidrogênios ligados ao átomo de nitrogênio, que possui um par de elétrons livres. E desse lado, a água. Quando eu coloco a amônia em solução aquosa, a água pode se comportar como uma base, captando hidrogênios da amônia. Se isso acontecer, nós vamos ter essa situação aqui. A água vai se transformar no íon hidrônio e a amônia vai se transformar no seu ânion correspondente, deixando o nitrogênio com 2 pares de elétrons livres. E isso aqui é uma base muito forte, atacando de novo a água e retirando esse hidrogênio de volta, voltando a formar então a amônia e a água. Então, nesse caso, a gente diz que o equilíbrio está deslocado para os reagentes, uma vez que a base conjugada da amônia é uma base conjugada extremamente forte e não aceita a perda desse hidrogênio. Uma substância ácida é aquela substância em que, quando em solução aquosa, aceita perder esse hidrogênio e a base conjugada não ataca de volta ou ataca bem menos. É o que nós estamos vendo aqui agora para o ácido clorídrico. De novo, a água vai se comportar como uma base, utilizando um dos seus pares de elétrons livres para captar esse hidrogênio, transformando de novo a água no íon hidroxônio, enquanto que o cloro se torna o seu ânion correspondente, que é o íon cloreto. O íon cloreto não se importa tanto com esse par de elétrons que veio para cima dele, porque o cloro aceita esses elétrons numa boa e não tende a atacar de volta. Por isso, o ácido clorídrico é um ácido extremamente forte. Para que nós tenhamos, então, ácidos fortes, eles precisam doar os seus hidrogênios e aceitar essa doação sem competir de volta. E, hoje em dia, existem as constantes de acidez que determinam o nível de acidez de cada composto. Quanto maior o Ka, quanto maior a constante de acidez, mais ácido é um composto. Se vocês querem saber a respeito desses assuntos, aprender química orgânica, bioquímica e áreas afins, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nessa segunda aula a respeito dos ácidos carboxílicos, nós vamos discutir a sua acidez, a sua característica ácida e o processo de esterificação, que nada mais é do que transformar ácidos carboxílicos nos seus respectivos ésteres. Essas reações são muito comuns para a obtenção de derivados de ácidos carboxílicos, que nós estudaremos aos poucos e em detalhes no decorrer dessas aulas. O primeiro conceito que a gente vai discutir aqui é o conceito de acidez. Entender o que é um composto ácido é muito importante para a química, para a farmácia e para vários assuntos envolvendo a química orgânica. Então veja bem, compostos ácidos são aqueles compostos que doam seus hidrogênios com facilidade. Na química inorgânica, os compostos inorgânicos, a gente já conhece os ácidos fortes que eles possuem, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, e eles são fortes porque eles doam o hidrogênio com facilidade e a base conjugada formada é uma base conjugada fraca, ou seja, ela não fica competindo por retornar a captar esse hidrogênio. Quando isso ocorre, a gente diz que tem um ácido forte. Então, ácidos fortes são ácidos que doam os seus hidrogênios e a base conjugada geralmente é uma base conjugada fraca, para que ela não tente captar o hidrogênio de volta. Na química orgânica, os ácidos são exatamente os ácidos carboxílicos.
Comparado aos ácidos inorgânicos, eles não são fortes, mas eles conseguem sim doar o seu hidrogênio presente na carboxila, tornando estes compostos com característica ácida. Aqui nesse momento eu trouxe dois compostos orgânicos para a gente entender essa característica ácida. O primeiro composto é o etanol. O etanol ele tem um hidrogênio ligado ao oxigênio. Esse hidrogênio da hidroxila poderia ser um hidrogênio ácido, porque veja bem, se eu coloco o etanol em solução aquosa, a água pode se comportar como uma base, já que ela possui pares de elétrons livres, e esse par de elétrons livres do oxigênio da água pode tentar captar esse hidrogênio. Quando isso acontece, essa ligação rompe com os dois elétrons vindo para cima do oxigênio. Então, o etanol é convertido no íon etóxido, com 3 pares de elétrons livres em cima do oxigênio e uma carga negativa. E a água se converte no hidrônio. Só que observem que o íon etóxido ele possui 3 pares de elétrons livres em cima do oxigênio e uma carga negativa, e essa carga fica localizada em cima do oxigênio, porque ele não consegue deixar essa carga, distribuir ela para nenhuma outra parte, porque carbonos não aceitam esses elétrons, hidrogênios não aceitam esses elétrons. Então a gente diz que o íon etóxido é uma base conjugada forte. O que isso significa? Ele não vai aceitar a perda do hidrogênio e vai captar o hidrogênio do hidrônio novamente. E aí o equilíbrio dessa reação está deslocado para a esquerda, ou seja, o etanol e a água são muito mais estáveis do que os produtos formados. Se eu quero formar o íon etóxido, eu tenho que fornecer aqui uma energia livre de 21,7 quilocalorias. Ou seja, essa reação é uma reação endergônica. Agora veja esse exemplo de baixo aqui, ó. Eu trouxe o ácido acético, que é o ácido etanóico presente no vinagre. Observem que esse hidrogênio da hidroxila, da carboxila, que nós já estudamos na primeira aula, é um hidrogênio ácido. Quando eu coloco o ácido acético em solução aquosa, a água vai se comportar como base e vai tentar captar esse hidrogênio, transformando o ácido acético no íon acetato e formando o hidrônio. O íon acetato ele é muito mais estável do que o íon etóxido. E por que disso? Porque quando esse oxigênio da hidroxila adquiriu essa carga negativa e ficou com 3 pares de elétrons livres, esse par de elétrons livres pode vir aqui fazer uma ligação dupla aqui nesse lugar, e essa ligação dupla pode vir para cima desse oxigênio. Isso é conhecido como ressonância, ou seja, a gente diz que esses pares de elétrons livres do oxigênio com carga negativa estão deslocalizados. Eles não ficam localizados em cima apenas desse oxigênio. Ele consegue se deslocalizar formando ressonância com a carbonila. Ou seja, aqui forma uma ligação dupla e essa ligação dupla vem para cima do oxigênio, formando um híbrido. Então, na verdade, a carga fica dissipada. Observe que a energia livre envolvida também é positiva. A reação também é endergônica, mas é uma reação bem menos endergônica, ou seja, nós precisamos fornecer bem menos energia para a formação do íon acetato. Como o íon acetato é uma base conjugada muito mais fraca do que o íon etóxido, a gente consegue captar esse hidrogênio com muito mais facilidade. E essa é a característica de um composto ácido. Por que hidrogênios ligados a carbono não são hidrogênios ácidos? Porque quando o hidrogênio do carbono é captado por uma base, é formado o carbânion, que é o carbono com carga negativa. O carbono com carga negativa, possuindo um par de elétrons livres, é uma base muito forte
e ataca de volta, captando o seu hidrogênio novamente. Então, geralmente hidrogênios ligados a carbono não são de forma alguma hidrogênios ácidos. Para ser hidrogênio ácido, a base conjugada tem que ser mais estável. É o que acontece para os ácidos inorgânicos, como o ácido sulfúrico, como o ácido clorídrico. Existem tabelas mostrando a constante de acidez. A constante de acidez é um valor que diz quanto ácido aquele composto é. Para que a gente consiga enxergar esse número de uma forma mais fácil, foi feito o logaritmo negativo da constante de acidez, que é o valor de pKa. Como é o logaritmo negativo, inverte. Quanto menor o pKa, mais ácido é o composto. Então, esse pKa ajuda muito a gente a vislumbrar aqui a acidez de cada composto. Observe, o pKa do etanol é 16. O pKa do ácido acético é 4,7. Ou seja, 4,7 é bem menor do que 16. No caso do pKa, quanto menor, mais ácido. Então, significa dizer que o ácido acético, de fato, é muito mais ácido do que o etanol. E aí, através do valor de pKa, eu consigo comparar a acidez. Quanto menor o pKa, mais ácido. Tudo bem? Portanto, ácidos carboxílicos são ácidos porque quando o oxigênio da hidroxila perde o seu hidrogênio e fica com carga negativa, essa carga negativa e esse par de elétrons livres a mais não fica localizado apenas no oxigênio. Ele forma um híbrido de ressonância. Olha só, o par de elétrons forma uma dupla aqui e para o carbono não ficar fazendo 5 ligações, essa dupla vem para cima do oxigênio e aí a carga negativa salta para o oxigênio de baixo. Então, na verdade, o íon acetato não é nem esse composto e nem esse. A representação correta do íon acetato é essa aqui, onde os dois oxigênios estão compartilhando essa carga negativa que ficou em cima deles. Ou seja, essa carga negativa está deslocalizada, tornando o íon acetato um íon mais estável, uma base conjugada mais estável. Tudo bem? Então, é dessa forma que a gente entende o que é um ácido. Ácidos são compostos que, quando perdem seu hidrogênio, formam bases fracas e aceitam a saída desse hidrogênio sem ficar competindo. E aí, a base conjugada se estabiliza de alguma forma. Ok? Outra coisa que a gente precisa entender aqui em ácidos carboxílicos é que ele produz vários derivados, tem várias funções orgânicas e grupos funcionais que partem dos ácidos carboxílicos. Um desses grupos funcionais, uma dessas funções, são os ésteres. Éster nós já estudamos numa aula anterior, quando eu disse para vocês a respeito de funções e reconhecimento de grupos funcionais. Quando nós temos a carboxila, que é a hidroxila ligada diretamente à carbonila, nós temos ácidos carboxílicos. Como esse carbono é um carbono extremamente eletrofílico, ele é extremamente deficiente em elétrons, ele consegue receber um ataque nucleofílico e logo em seguida tem a eliminação de um grupo de saída. Então, ácidos carboxílicos sofrem reações de substituição seguida de eliminação. Para formar os ésteres, é exatamente isso que acontece. E a esterificação que a gente vai estudar aqui agora é a esterificação de Fischer, em homenagem ao químico que desenvolveu esse tipo de reação, que descobriu que era possível, em laboratório, reagir ácidos carboxílicos com álcoois, gerando os ésteres correspondentes. Então, a esterificação de Fischer acontece em meio ácido e nós temos um álcool atuando como nucleófilo e o ácido carboxílico atuando como eletrófilo, e a formação
do éster correspondente e a liberação de molécula de água. Então vamos aqui ao exemplo do ácido acético reagindo com o etanol, produzindo o acetato de etila, que é um éster, olha só, C-O-O-R, ou seja, né, carbonila ligado a grupo O com cadeia alquila, nós temos a presença de um éster. Então, a reação partindo desses reagentes e formando os produtos é a esterificação. Quando nós temos a hidrólise desse composto, ou seja, a quebra do éster pela molécula de água, a gente volta a formar o ácido carboxílico e o álcool correspondente. Hidrólise de éster é muito comum em bioquímica, porque os nossos triglicerídeos, ou seja, a nossa gordura armazenada no tecido adiposo, nada mais são do que ésteres. Nós temos um álcool, que é o glicerol, reagindo com 3 ácidos graxos, 3 ácidos carboxílicos de cadeia longa, formando o triglicerídeo, que fica armazenado no nosso tecido adiposo. Quando a gente precisa de ácidos graxos para gerar energia na célula, tem que acontecer a hidrólise do éster para liberar o ácido graxo correspondente. Então, esse tipo de reação é possível em laboratório, graças a químicos como o Fischer, por exemplo, mas esses processos acontecem na natureza com muita frequência, inclusive dentro das nossas células. Então, entender a esterificação e a hidrólise é extremamente importante não só em química orgânica, mas também em bioquímica e outras disciplinas mais. Aqui agora nós vamos estudar o mecanismo da esterificação de Fischer que acontece, como eu disse para vocês, em meio ácido. Então a primeira coisa que acontece, eu peguei aqui então o ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico é o ácido etanóico, ou conhecido também como ácido acético. Quando ele é colocado em meio ácido, eu estou representando aqui o ácido sulfúrico. Por que o ácido sulfúrico é um ácido forte? Porque esse hidrogênio consegue ser captado com facilidade, porque o oxigênio consegue fazer ressonância tanto com o oxigênio de cima quanto com o oxigênio de baixo. Ou seja, a base conjugada do ácido carboxílico é muito estável. Portanto, esse hidrogênio é extremamente ácido. Então, a carbonila do ácido acético capta o hidrogênio ácido do ácido sulfúrico, ficando uma carbonila protonada e liberando o ácido sulfúrico com carga negativa, o ânion correspondente. O ácido sulfúrico se comporta como catalisador, depois ele tem que ser restabelecido. O ácido carboxílico volta a se protonar para que essa reação possa continuar acontecendo. Qual que é a intenção de colocar o ácido como catalisador? A reação vai ficar acelerada, porque quando a carbonila fica com essa carga positiva em cima do oxigênio, observe que ele estava fazendo 2 ligações e tinha 2 pares de elétrons livres. Nesse caso aqui, ele perdeu um dos seus pares de elétrons livres, que está envolvido agora nessa ligação com o hidrogênio, mas agora o oxigênio está fazendo 3 ligações, um par de elétrons livres apenas e uma carga positiva. Quando isso acontece no meio reacional, que é um mecanismo plausível para explicar essa reação, esse carbono que já era eletrofílico, que já era deficiente de elétrons, fica ainda mais deficiente. Porque observe, ele já estava ligado a 2 oxigênios, que são átomos eletronegativos. Quando esse oxigênio fica com essa carga positiva, ele atrai os elétrons do carbono ainda mais para cima dele. Então, de propósito, eu fiz aqui uma carga parcial positiva um pouco menor, que já existia, esse carbono já era eletrofílico, mas aqui agora ele ficou com uma carga parcial positiva ainda maior, ou seja, esse carbono consegue receber um ataque nucleofílico com mais facilidade nesse momento. E aí agora vai entrar o álcool correspondente, vai depender do interesse no laboratório. Aqui eu trouxe como exemplo o etanol. Então o etanol utiliza um par de elétrons do oxigênio da hidroxila para atacar esse carbono eletrofílico.
para ele não ficar fazendo 5 ligações, a ligação π que estava aqui presente vem para cima do oxigênio na forma de par de elétrons livres, que é o que aconteceu aqui, ó. Voltou agora a ficar o oxigênio apenas com 2 ligações e 2 pares de elétrons livres, perdeu a sua carga positiva momentânea. E agora o etanol está ligado aqui também no carbono eletrofílico. Observe que agora o etanol está ligado. O oxigênio do etanol, que fez o ataque nucleofílico, passa a ficar com 3 ligações aqui e apenas um par de elétrons livres. E aí ele também adquire uma carga positiva. O que vai acontecer aqui agora é uma troca de hidrogênios, uma troca de prótons. Olha só, transferência de prótons. Ou seja, esse próton da hidroxila do etanol vem para a hidroxila do ácido acético. Não necessariamente é esse oxigênio que faz esse ataque, porque o oxigênio, o par de elétrons, tem que atingir o orbital antiligante do hidrogênio. Nós já discutimos isso. Muitas das vezes, quem tira esse hidrogênio aqui é uma base que está ali no meio reacional. A própria água pode fazer isso. Então, esse hidrogênio da hidroxila do etanol sai daqui e depois é inserido na hidroxila do ácido acético. E aí, veja bem, o oxigênio do etanol, que está ligado aqui agora, voltou a fazer 2 ligações simples, ficou com 2 pares de elétrons livres e não está mais com carga. Mas agora nós formamos, olha aqui, OHH, é a molécula de água. E esse aqui vai ser o grupo de saída. Saindo como água, esse composto sai neutro e estável. Então, a primeira coisa que acontece, o ataque nucleofílico e depois a eliminação de um grupo de saída. Esse grupo de saída tem que ser estável. E aqui nós formamos a água, que vai sair aqui como grupo de saída, que é extremamente estável. Essa reação aconteceria, mas seria lenta com baixo rendimento. Em meio ácido, usando o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico como catalisador, acelera o processo reacional e aumenta o rendimento dessa reação. Observem que aqui eu já formei o éster, mas olha só, a carbonila aqui ó, continua protonada, com uma carga positiva em cima desse oxigênio. Mas lembrem que o ácido sulfúrico ele tem que voltar aqui a ficar protonado, porque ele é catalisador. O catalisador, do jeito que ele entra na reação, ele precisa sair. Então, o ácido sulfúrico aqui, ó, com essa carga negativa, volta a captar o hidrogênio e essa ligação rompe com um par de elétrons vindo para cima do oxigênio, reestabelecendo a carbonila, deixando esse oxigênio estável. Observem que agora eu formei COOR, que é o éster. E aqui eu formei o acetato de etila, porque eu reagi o ácido acético com etanol. O éster formado aqui vai ser ou vai depender tanto do ácido carboxílico quanto do álcool que eu utilizar. Então vai depender do meu interesse no laboratório. Se eu quero formar aqui um éster diferente, é só eu mudar o ácido e o álcool que eu estou reagindo. O éster de formação aqui também será um outro éster, tudo bem? O éster também, em presença de água, pode sofrer hidrólise, pode ser tanto em meio ácido como em meio básico, e voltar a formar aqui o ácido correspondente e liberar o álcool. Vai depender do meu interesse. Se eu quero que a reação tenha o equilíbrio deslocado para a formação do éster, eu posso ir retirando água do meio reacional, por exemplo. Se eu quero a formação do ácido carboxílico e do álcool, eu posso aumentar a quantidade de água. Tudo bem? Isso tudo é feito de forma controlada. E o que pode acontecer também é o que a gente chama de transesterificação. O que é a transesterificação? É produzir um éster a partir de outro éster já existente. Então imagina aqui, ó, eu tenho um éster 1, que eu representei por R', e um álcool 1, que eu representei por R2'.
Se eu coloco o éster 1 para reagir com o álcool 1, o álcool vai se comportar como nucleófilo, a reação acontece dessa mesma forma em meio ácido. Eu vou gerar aqui um éster 2 e liberar o álcool 2. Então eu tenho uma transesterificação, eu produzo um éster diferente a partir de um éster inicial. Eu trouxe um exemplo aqui e o mecanismo eu não estou representando porque o mecanismo é exatamente idêntico a esse que a gente acabou de estudar aqui, tudo bem? Então veja bem, aqui nós temos esse éster. Observem que aqui nós temos o grupo isopropil. Esse éster com isopropil reage com esse álcool cíclico, tudo bem? Com o ciclo hexanol. E aí vai gerar, olha aqui, esse éster 2 com o ciclo hexano ligado ao oxigênio e a liberação do álcool isopropílico. Então, essa parte aqui do éster sai formando um novo álcool e o éster 2 foi formado aqui também. Então, eu consigo fazer uma transesterificação. Olha a importância disso para os triglicerídeos de novo. O glicerol, no caso das nossas células, vai ser sempre o mesmo álcool. O glicerol é chamado de triálcool. É um álcool que possui 3 hidroxilas. Essas 3 hidroxilas alcoólicas do glicerol reagem com 3 ácidos graxos, formando o triglicerídeo, que é a nossa gordura que a gente estoca no tecido adiposo. O ácido graxo que vai reagir com o glicerol vai depender do ácido graxo que está presente naquele momento. Eu posso ter o ácido palmítico, o ácido oleico, o ácido linoleico e assim por diante. Tem vários ácidos graxos. Então, se eu tenho o ácido palmítico, é ele que vai reagir com o glicerol e eu vou formar aqui o éster correspondente. Se a célula precisar de energia, o ácido palmítico vai sofrer hidrólise, vai ter uma reação controlada por enzimas, mas com a ação da molécula de água, eu vou liberar o ácido palmítico, que é um ácido carboxílico de cadeia longa. Tudo bem? Então, esse processo em bioquímica acontece o tempo todo. Na bioquímica pode ter aqui tanto a esterificação quanto a transesterificação. Porém, o álcool vai ser sempre o glicerol. Mas nas nossas células é sempre controlado por enzimas. Então, os catalisadores utilizados pelas nossas células são as enzimas. Em meio reacional, a gente pode usar ácidos fortes para acelerar esse processo. Eu espero sinceramente que vocês, a partir dessa aula, entendam o que é de fato um ácido, entendam que existe derivados de ácidos carboxílicos, que a gente pode obter esses derivados por meio de reações sucessivas, que nós vamos estudando com detalhes e aos poucos durante as aulas, tanto de ácidos carboxílicos quanto de seus derivados. Se essa aula chegou até você de alguma forma e está te ajudando, se inscreva no canal, deixe seu like e divulgue para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Para você aprender química orgânica de forma significativa, é necessário que você realize muitos exercícios, que você treine, que não fique apenas na teoria, mas sim que você coloque a mão na massa e que você escreva, faça exercícios, repita os exercícios, para que realmente possa ficar fixado. E para isso, contem sempre comigo.